Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar sobre a fofíssima da Maria Montessori. E a gente vai falar sobre a criança na família. Esse livro, eu ouso dizer que não é muito diferente desse aqui, da formação do homem e do segredo da infância. Tem coisas adicionais, né? São livros que se complementam bem, mas a diferença deles está no seguinte: a criança na família é bem assim, abrange bem a teoria do pensamento da Maria Montessori, né? Do pensamento assim primordial ali do trabalho da Montessori, enquanto, por exemplo, o segredo da infância traz muitos exemplos. Você vai ler vários casos de crianças aqui que a Maria foi descobrindo, né? Então tem resenha, tá, desse aqui, tem resenha da formação do homem, que esses são maravilhosos, eu gostei demais. E esse livro da criança na família trouxe uma complementação do que eu já tinha lido nesses outros dois livros. E tem também esse aqui, ó, que é a psicogramática, que é formas, né, de você ativar, né, a consciência, né, da gramática e tudo mais na criança com alguns exercícios. Esse livro aqui eu não li ainda, quem leu foi o Thiago Honorato e ele já fez uma resenha sobre ele, então se você quer conferir para comprar, né, se você quer ver como é que é, se é o que você está procurando, você corre lá no canal do Thiago para você ouvir essa resenha aqui. Então eu vou conversar com vocês sobre esse livro aqui, e uma coisa que me chama a atenção, né, sempre, é que a Maria Montessori, ela divide aí a opinião das pessoas. Tem gente que não gosta dela, que não gosta assim da forma como ela vê a criança. E isso eu sei porque ela parece estar no outro extremo, né, de uma ideia bem pessimista da criança, né, de que a criança precisa ser socializada para ser um ser humano, porque ela ainda não tem tudo que um ser humano precisa para ser sociável, até que você a eduque, que você a corrija, que você a molde e tudo mais. E aí, isso vai bater, né? Esse discurso desperta assim, um sentimento de que se você disser que essa criança tem tudo que ela precisa, ela soa meio assim, otimista demais. E se você falar que não, pode soar pessimista demais. E você nem quer ser, né, russoniano e nem quer ser determinista ao ponto de dizer que uma criança já está determinada a ser uma coisa boa, uma coisa ruim. Então, quando eu estou falando isso, porque quando eu estava estudando a fé calvinista, me veio essa perspectiva de que a criança não importa muito se você educa ela e você fala de Jesus para ela e tal, se ela morrer criança, ela só vai para o céu se ela for eleita. Nem se ela for batizada, não, se ela for eleita. Então, uma criança inocente, no sentido de que ela ainda não tem consciência do que é o certo e o que é errado, ela pode morrer e ir para o inferno porque ela não era eleita. Deus criou ela para ir para o inferno. Então, esse pensamento me permeou a minha cabeça por um tempo, porque quando eu era calvinista eu tendia muito ao determinismo. Então, como São Francisco de Sales, né, a gente beira a loucura quando entra em contato com o calvinismo, porque é um complexo muito grande. E aí, quando você vê a Montessori falar assim, tão apaixonada, né, pela infância, dá meio que uma, sei lá, essa mulher tá muito exagerada. Mas quando você vê que ela fala de correção, que ela fala assim, tem que corrigir a criança tem coisas que você vai precisar corrigir, você vê que não, que ela não é extremista, sabe? Mas vamos lá, né? Vamos falar do livro. É um livrinho bem pequenininho, tá? Da editora, da Edições Quirion. E eu adoro essas capas dos livrinhos da Maria Montessori. E eu fiz, assim, algumas anotações aqui. Peraí, deixa eu pegar. Vou mostrar pra vocês. Eu faço anotações em moleskines, assim, ó. E aí fica uma completa bagunça.
Então vamos lá. Eu gosto muito de ler para vocês resumos, né, do livro, porque às vezes tem parágrafos que são ótimos para poder entender a ideia do livro. Então olha só, na página 90, lá no final já, fala o seguinte: acompanhar atentamente todas as expressões da alma infantil, deixar a criança livre para que manifeste suas necessidades e garantir todos os meios externos necessários ao seu progresso. Esta é a premissa para um desenvolvimento livre e harmonioso para a formação das suas forças. Aí olha só, como ela fala de uma coisa meio espiritual, né? Que ela fala todas as expressões da alma infantil, deixar a criança livre para que manifeste suas necessidades e garantir os meios externos necessários ao seu progresso. Então você vê que ela tem uma defesa de que o adulto precisa olhar para a criança, não só assim para aquilo que é físico, né? É remédio, é vacina, é banho, é comida, mas o que a alma dessa criança está pedindo para ser atendida. Aí olha só, aí lembra que eu falei com vocês sobre a correção, que a Maria Montessori ela não acha que a criança não precisa de correção. Olha que interessante. Devemos dar à criança um ambiente que pertence somente a ela. Essa parte é bem difícil de fazer, né? Uma pia, poltronas do tamanho dela, mesinhas com gavetas, objetos de uso comum que podem ser usados, uma cama para dormir na noite com um cobertor, tudo isso ao alcance da criança. Então, por isso que você tem lá a cama Montessori. Mas não é só a cama, gente, a casa inteira precisa ter, no método Montessori, a casa inteira precisa ser funcional para a criança, tudo no baixo. Libertemos a alma oprimida da criança. Como num passe de mágica desaparecerá dela todo o mal, ao menos aqueles que foram causados pela opressão. Permanecerão apenas os defeitos dependentes de sua própria constituição. A imperfeição humana sentirá sempre a necessidade de uma autoridade que ensine a verdade e indique o caminho certo para não se desviar. A liberdade na educação não deve ser mal entendida a ponto de se acreditar que os defeitos de um modo geral não devem ser corrigidos. Nesse caso, se exporia a criança às múltiplas consequências de seus defeitos e a perigosas doenças morais. Então você vê que uma pessoa que gosta do método Montessori não tem uma visão ilusória da criança. Tem uma visão de que a criança tem defeitos, a criança precisa ser corrigida, precisa ser dirigida moralmente, e aí entraria a religião, mas que não é só isso, né? Você, além de corrigir o mal, você precisa proporcionar o ambiente correto para despertar o bem que já existe dentro da criança. Por quê? Porque se vocês virem a resenha desse livro aqui no canal, vocês vão ver que a Maria Montessori fala da encarnação, que é a criança desenvolver aquilo que está dentro dela enquanto ela toma posse do próprio corpo. Então, o controle motor, o controle da fala, né? O controle do ambiente, das suas atividades, a questão da tendência da criança a querer ser autossuficiente, ou seja, ela imita o adulto para que ela possa ser livre, para que ela possa fazer como o adulto faz, o que quer, né? Porque ele tem capacidade de fazer aquilo que ele acha necessário. A criança também tem isso. E aí a gente vai podando a criança. Não pega o copo, não sobe na cadeira, não pega isso, não faz aquilo. E você vai podando a criança e a criança não se desenvolve. Então, é bem isso assim, o ensinamento da Montessori, eu acho bem legal. Todos os instintos se manifestam com o movimento e representam características da espécie, que são ainda mais constantes e distintivas do que a própria forma do corpo. O animal, como a própria palavra diz, é caracterizado pela animação, pela alma, não pela forma. Podemos juntar todos esses aspectos que não pertencem ao organismo vegetativo e chamá-los de características psíquicas. Ora, essas características já se encontram nos animais desde o nascimento. Por que o homem criança não as tem? Então ela fala da linguagem. O cachorro já logo late, né? Por que o homem demora tanto para desenvolver essa questão da linguagem? Por que o neném, né, nasce e não sai andando, não sai comendo e tal? Ela diz, o animal é como um objeto fabricado em série. O homem, por outro lado, é como um objeto trabalhado à mão.
O trabalho pelo qual a personalidade humana é formada é a obra oculta da encarnação. O homem inerte é um enigma. Então, nasce um bebezinho, né? Você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe como é que é aquela pessoa, quais são os seus gostos, qual é a sua personalidade, nada disso. Então, é muito bonito, né? O homem inerte é um enigma. Muito interessante. Página 64. É a última anotação que eu fiz aqui. Nossa, mas eu sempre anoto muitas coisas da Montessori, mas é porque se eu for falar tudo aqui, eu vou ficar lendo o livro inteiro, né? Enquanto isso, a criança não possui um ambiente que lhe seja adequado, pois vive no mundo dos adultos. Essa desproporção tem consequências características na vida da criança de hoje. Parece, antes de tudo, que devido à diferença de dimensões entre a criança e os objetos que a rodeiam, ela não consegue encontrar nenhuma relação entre si e os próprios objetos e, consequentemente, não pode atingir o seu desenvolvimento natural. Por isso que você já percebeu que quando a criança chega assim num lugar onde tem uma mesinha para ela, onde ela consegue sentar, ela sozinha senta na cadeira e ela alcança os objetos em cima da mesa. Como que a criança é diferente? Né? Aqui em casa, por exemplo, não tem. Não tem uma mesinha assim que o Benjamin e o Matheus possam sentar para fazer as coisas. Mas quando eu coloco o Benjamin ou o Matheus na cadeira de alimentação, eu vejo diferença, sabe? Brilha os olhinhos, né? Porque eles estão num lugar em que eles alcançam as coisas. Olha, só para comer já faz diferença, né? Aí ela traz, né? Traz a questão das dimensões, de como que a criança precisa ter acesso às coisas para ela poder se cuidar, para ela tirar sua própria roupa, para ela, né, comer com a própria mão. Tudo isso, tipo, ter objetos de verdade, sabe? Nada de plástico, brinquedo, coisas de verdade mesmo para ela poder ter cuidado na hora de mexer com vidro, com talheres e tudo mais. E o método da Montessori é isso. É deixar a criança viver, sabe? Deixar a criança aprender a ser parecido com um adulto. Almejar a vida adulta. Os movimentos, as capacidades e tudo mais. Por isso que eu acho tão bonito o ensino da Montessori. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado.